aí, turma, como é que vocês estão? Já estamos entrando na primeira semana que a gente vai ler o Evangelho de Marcos. Portanto, fique esperto, toda semana 2 capítulos por 2 meses. Por isso, alguns estão perguntando por que eu escolhi o Evangelho de Marcos. E a resposta é simples, porque é um evangelho direto. Jesus já nasce grande, né? Já aparece porque ele foi escrito para os romanos. Toda aquela introdução que Mateus faz, que Mateus escreveu para os judeus sobre a estrela, sobre os magos, sobre o nascimento, que é importante, para Marcos ele pula, porque não é tão importante isso para os romanos. E para nós que estamos tendo esse contato, primeira vez, seguindo junto, a gente já quer entrar direto no Jesus servo. Jesus é o servo que está em ação o tempo todo, interagindo, curando, ensinando, e a gente pode aprender muito com Marcos. O nome dele é João Marcos. Marcos ou João Marcos. O Evangelho de Marcos é matriz para os outros 2 evangelhos, para Mateus e para Lucas, que foram escritos depois. Marcos foi escrito entre 20 e 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. O evangelista Marcos era filho de Maria, uma das apoiadoras do ministério de Jesus. Família com dinheiro, principalmente por causa de relatos que tem da casa dele, na última semana de Cristo, quando Jesus faz a ceia com os discípulos, o Getsêmani é na casa de Marcos, e Marcos presencia tudo isso. Também, muito provavelmente, a casa de Marcos vira um local de reunião da igreja primitiva. Você lembra daquele episódio que Pedro estava preso e é livrado milagrosamente, depois vai numa casa bater na porta? É essa casa de Marcos. Então Marcos o tempo todo estava ouvindo o evangelho diretamente dos apóstolos. Lembra do Barnabé que viajou com Paulo? Marcos era sobrinho de Barnabé. Aliás, ele fez uma das viagens com Paulo. A primeira viagem com Paulo e Barnabé, ele foi companheiro de Paulo, desistiu, ficou na ilha de Chipre, porque tinha alguns parentes, achou meio pesado a viagem. Mas depois Paulo chama para ajudá-lo em Roma, na prisão de Roma, ele chama Marcos para ajudá-lo. Assim como também ele ajudou Pedro em Roma. Por último, diz que ele foi pregar o evangelho lá no Egito e virou bispo. E foi martirizado, perseguido pelo evangelho. Esse é o Marcos, que a gente vai começar a ler, conhecer um pouco mais do evangelho que ele escreveu. E como é que a gente deve fazer? E como é que a gente deve ler? Como é que a gente deve ler o... Eita, fala baixo. Como é que a gente deve... A primeira dica que eu quero dar para você... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que a gente vai fazer essa leitura bíblica? Queria dar umas dicas para vocês, pelo menos que eu uso para mim. A primeira é que você sempre peça para o Espírito Santo iluminar vocês. Uma das coisas da Igreja Reformada é que a gente acredita que sem o Espírito Santo iluminando a tua palavra, a gente não vai entender. Não é só com a razão, mas é entender aqui no coração. Outra dica é para você não ficar com pressa de acabar os 2 capítulos na semana. Leia com calma. Curta cada leitura, cada passagem, cada encontro com Jesus como se fosse o seu encontro. Imagine, use a sua imaginação. C.S. Lewis fala que a razão leva à verdade, a imaginação leva ao sentido. Então, quando você imagina, o texto faz sentido amanhã para você de manhã ou no seu dia a dia. Não tenha pressa. Deixa Deus falar ao teu coração. Se você acabou os 2 capítulos logo, leia outras versões para você entender melhor, ajuda a gente a entender. Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional NVI, Linguagem de Hoje, Nova Linguagem de Hoje, sem contar com as parafraseadas que são muito boas também. A Bíblia Viva e a Mensagem. Charles Spurgeon falou que a Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Anote cada coisa que Deus falou com você através daquele texto. Grife os versículos que falaram ao teu coração. Não tenha medo. Rabisque. Pegue um caderno, coloque do lado da Bíblia, escreva uma oração para aquilo ficar registrado e você voltar às suas orações. Toda quinta-feira você vai receber um vídeo como esse, com os comentários do que Deus falou comigo nos 2 capítulos. E também a gente vai abrir no Facebook um campo de discussão, de ressonância do que Deus falou com você. Vai ser lá na minha página, facebook.com/blog Marcos Botelho. Blog Marcos Botelho, entra lá que vai estar sempre isso. É isso aí, pessoal. Minha oração é que nesses próximos 2 meses o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo impacte a sua vida para sempre. Até quinta que vem.